Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pet Crateus. Eu sou o Josué Alexandre e hoje a gente vai estar dando continuidade ao projeto Superação Pet, ainda na disciplina de Fundamentos de Programação, e hoje a gente vai falar de vetores. E bom, logo de início, para definir o que são vetores, a gente pode falar de uma forma bem simples que basicamente eles vão ser estruturas que permitem que a gente armazene mais de um valor. Ao contrário das variáveis, né, que a gente só consegue armazenar um valor, um dado para cada variável, a gente consegue armazenar um conjunto de valores em um vetor, ou array, né? E basicamente isso vai servir para facilitar a nossa vida, para otimizar as coisas, para organizar melhor também. Porque imagina aí que você tem 100 notas de 100 alunos diferentes. Você teria que declarar 100 variáveis para armazenar cada uma dessas notas, correto? Sendo que no vetor você conseguiria facilmente só definir o tamanho desse vetor, seriam da 100, né, das 100 notas, e em cada uma das posições desse vetor você armazenar essas notas, o que ia facilitar a nossa vida bastante. Bom, e aqui a gente tem um exemplo de uma representação gráfica da estrutura de um vetor. Bom, aqui em notas, que está circulando tudo, seria um vetor, notas, né? E cada um desses bloquinhos seria onde seria armazenado um valor. E logo abaixo a gente tem as posições de índices, que vão ser justamente como a gente vai conseguir se referir a cada um desses valores. Através do índice que a gente vai dizer onde estão os valores. Por exemplo, eu quero o valor da posição zero. Então você vai pegar a primeira nota. Outro ponto importante é que em vetores a gente começa do zero, né? No caso em C, o vetor começa do zero. Então, aqui, apesar de ir até o 3 seria um vetor de 4 posições, um vetor de tamanho 4. Só que ele começa do zero. Pronto. Partindo para a sintaxe, para declarar, vai ser parecido com a variável. De início, deixa eu só tirar essas marcações aqui. De início, a gente vai definir o tipo, que vai, por exemplo, aqui é inteiro, né? O nome desse vetor e a diferença das variáveis está aqui nessa chavezinha aqui, que é dentro dessas chaves que você vai definir o tamanho desse vetor, que no caso aqui é 5, por exemplo. Já para inicializar os valores, para colocar os valores dentro desse vetor, a gente vai ter dois tipos de inicialização, que fica a sua preferência. A gente tem tanto a inicialização estática, onde a gente, depois de declarar, né, esse, esse vetor, a gente abre os colchetes e coloca os valores dessa forma aqui. Coloca o primeiro valor, vírgula, o segundo valor e ponto e vírgula sempre, né? E já na inicialização dinâmica, a gente consegue declarar, aqui está tudo junto, né? Conta do exemplo, mas a gente consegue fazer essa parte da declaração em um momento e em um momento posterior a gente consegue ir declarando índice por índice o valor de cada um. Basta só colocar o nome do vetor, o índice e é, colocar o valor normalmente, igual e o valor. Bom, e de início, assim, de uma forma introdutória, assim, mais bruta, por assim dizer, é basicamente isso. Então agora a gente vai partir para os exemplos para a gente praticar um pouco. Bom, pessoal, já abri aqui o meu Code Blocks para a gente dar início aos nossos exemplos. Recomendo que você também abra o seu compilador, que você mais gosta de utilizar, e acompanhe justamente para fixar os conteúdos. E bom, de início, vamos fazer o seguinte exemplo, que eu já tinha dito anteriormente, só que agora é menor, né? A gente vai armazenar o valor de 5 notas de 5 alunos. Bom, a gente vai fazer do tipo inteiro, porque o professor que está armazenando não gosta de nota quebrada. Vamos fingir que é isso para não ter que usar float. Então, o nome do vetor vai ser notas, o tamanho vai ser 5, vai ter tamanho 5. A gente vai utilizar a inicialização estável, né? Estática, perdão, inicialização estática. Então, vamos supor umas notas aqui, sei lá, nota baixa. Vou botar um 10. Foi 5? Pronto. Bom,
Aqui a gente tanto declarou como inicializou, só que não vai printar nada, né? E a gente poderia, para printar isso, a gente poderia fazer da seguinte forma: dar um printf e escrever aqui normal, porcentagem dele, porque é inteiro, né? E colocar aqui notas, seguido da posição do índice que a gente quer printar. Só que se a gente fizesse isso, a gente ia ter que escrever vários printfs, nota por nota, e seria um pouco mais trabalhoso, né? Apesar de que a gente pode copiar e colar, mas enfim, tem uma forma de automatizar isso, que você provavelmente já sabe como é, tem vídeo ensinando isso, a utilizar as estruturas de repetição, né? Que elas são justamente para esse momento, para automatizar algumas coisas que a gente, algumas coisas que dão mais trabalho que a gente pode simplificar. Então a gente vai fazer aqui o contador, iniciando em zero, porque o índice do vetor começa no zero, ele vai, tem que ser menor que 5, né? E ele vai acrescentar de um em um. E aqui dentro a gente coloca esse printf, a mesma estrutura que eu fiz anteriormente. Coloca a referência, barra n, para não ficar tudo colado. E barra t, acho que fica mais bonito, barra t. E a gente coloca aqui o nome da lista. E no índice a gente vai colocar, ao invés de o número em si do índice, a gente coloca o i, que vai ir acrescentando para que ele escreva todos os índices em ordem. Bom, vamos executar aqui. E bom, como vocês podem ver, ele escreveu todas as notas, utilizando o for. Então, é assim que a gente pode utilizar as estruturas de repetições dentro dessa questão dos vetores para facilitar a nossa vida. Inclusive, vamos fazer um outro exemplo aqui, só que nesse a gente não vai fazer de notas de alunos, porque senão a gente ia ter que dar o valor da posição manualmente, de toda forma. Vamos fazer só um contador normal. Então, vamos fazer um contador aqui. Então, a gente vai usar a inicialização dinâmica, né? Onde ele vai acrescentar aqui índice por índice. E a gente faz a mesma coisa que o printf, a gente adiciona um i, e aí ele vai ir adicionando um por um. E a gente adiciona o próprio i, que ele já vai ser um contador, né? Ele vai começar do zero e vai somando. Então aqui a gente basicamente vai imprimir os índices. Vamos fazer o seguinte, fazer um auxiliar aqui. E esse auxiliar aqui dentro, ele vai iniciar no 1, né? Iniciar em 1. E aqui dentro a gente vai receber esse auxiliar. Ele vai, ele vai aumentar de 1 em 1. Só para a gente não imprimir só o índice, para a gente imprimir um contador de 1 a 5. Vamos ver se eu não errei nada. Pronto, tá aí. O que aconteceu foi que a gente usou a inicialização dinâmica e a gente foi acrescentando aqui. A gente foi acrescentando em cada posição o valor do índice, perdão, da posição da lista, a gente foi adicionando valor por valor, só que a gente fez isso de forma automática usando for, onde o índice foi acrescentando aqui, foi mudando de 0 até o 4, que é o último índice, né, do vetor de 5 posições, e ele foi recebendo o valor de auxiliar que ia aumentando de 1 em 1, ou seja, assim, a gente fez um contador e no printf ele escreveu de forma automática, facilitando bastante o nosso trabalho, que ia ter bem mais linha de código se a gente não estivesse usando for. E bom, basicamente é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários que a gente responde. E bom, é isso. Se inscrevam, ativem o sininho, deixem o like e valeu!